Quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 7. Nós estamos caminhando bem. Surpreendentemente, nós vamos conseguir terminar a nossa exposição do capítulo 1 ao 11 até o meio do ano. Fiquei surpreso. Imaginei que demandaria mais tempo. Mês da Família, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e calhou de nós estarmos diante de uma família que foi salva pelo Senhor, na pessoa do seu patriarca, do seu, digamos, genitor, Noé. Então a família toda foi abençoada com a vida de Noé. Todos eles de alguma forma foram abençoados. Então, mês da família, eu acho que nada mais pertinente do que falar dessa família embarcando para a salvação. É um embarque para a salvação. Geralmente, quando nós vamos ao aeroporto para algum embarque, algum lugar desejável ou desejado, tão planejado, ficamos cheios de expectativas, a não ser que aconteçam alguns imprevistos, né, Rodrigo, ali, né, prestes a sair, mas se não acontecer esses imprevistos, nem na saída e nem durante a viagem, certamente nós ficamos ansiosos para chegarmos no local de destino. E essa família agora está prestes a embarcar para a salvação. Então, antes da leitura, nós vamos orar mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 7. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esses momentos de culto, de adoração ao teu nome, que tu possas, ó Pai, receber a nossa adoração, o nosso louvor, como aroma suave às tuas narinas. Ó Deus, e nesse momento em que olharemos para a Escritura Sagrada e dela iremos extrair ensinamentos, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra aos nossos corações, que sejamos de alguma maneira, de alguma forma, impactados pela palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas os animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É sempre importante destacar sua mulher e não suas mulheres. Sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, e todos os pássaros, e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E aqui,
o que nos deixa impactados nesse texto. Para mim, o que mais me impactou foi esse fecho. E o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor mesmo foi quem fechou a porta da arca. Meus irmãos, nós vimos até aqui que a humanidade havia se corrompido por completo após 10 gerações de Adão. As pessoas somente pensavam e maquinavam em como fazer o mal. Parecia que a serpente havia triunfado. O homem criado à imagem e semelhança de Deus estava afastado do seu Criador. Mas ainda havia esperança. Um setita, descendente de Sete, que permanecia fiel, seu nome Noé. Noé recebeu uma ordem claríssima da parte de Deus: construir uma grande embarcação para abrigar a sua família e determinados animais diante de um dilúvio universal. É importante dizer isso, o dilúvio foi universal. Nós temos acompanhado o desastre de enchentes no sul do nosso país. E aquilo é o começo de muito, caos naquela cidade. Porque quando aquelas águas baixarem, o mau cheiro, os corpos, toda a podridão virá à tona. Uma espécie de dilúvio local aconteceu no sul do país. E os irmãos estão acompanhando pelas mídias os transtornos, a desolação, a desesperança, uma cidade destruída, famílias despedaçadas. Estão falando em 7 bilhões de reais para reconstruir a infraestrutura da cidade. E essa reconstrução durará pelo menos 2 anos. É o que estão falando. É o que estão falando. São as estimativas, nada animadoras. Nós estamos diante de um cenário de um dilúvio universal, não local, mas universal. Mas havia esperança na vida de Noé. Noé recebe essa ordem, constrói a arca e ele obedece. Chama a atenção que o texto faz questão de dizer que Noé obedece rigorosamente ao Senhor. Ele era agricultor de profissão. Noé não era carpinteiro, ele era agricultor de profissão. Mas ele teve de se dedicar ao trabalho de carpintaria por 100 anos, pelo menos. Você imagina o que é passar 100 anos construindo esse barco. Sob chacotas, deboches, tu és um doido, tu és um louco, e Noé pregando a respeito da justiça de Deus. Mas enquanto ele construía a arca, ele anunciou que o juízo de Deus viria. E agora estamos na passagem em que nos diz claramente que o tempo acabou. Dentro de 7 dias, o tempo deles havia acabado. Pode passar para outra tela. O tempo acabou, pode passar. Então, a ordem do embarque, verso 1 ao 4. A ordem para embarcar na arca veio, ou check-in, para entrar na arca, veio 7 dias antes do dilúvio. O cartão de embarque. Pode começar a embarcar tudo. Ninguém daquela geração se arrependeu. A ordem para entrar na arca foi direcionada diretamente a Noé, mas incluía a sua família, os seus filhos, as suas noras. Veja, irmãos, que falando a respeito de igreja, de grupo, nós somos solidários. De fato, nós temos que ajudar as pessoas do sul, a população do sul, a despeito do que eles são. A despeito do desprezo que muitos têm ao Evangelho. Porque a cristandade expressa solidariedade. Isso não anula a individualidade. Nós vamos ver no desdobramento dessa narrativa que um dos filhos de Noé acaba indo para o outro lado da força. Ele não fica do lado da Santa Semente. Mas naquele momento ele entra
nessa embarcação de salvação. Então não anula a individualidade, mas o que nós fazemos afeta sim as nossas famílias, afeta sim a nossa igreja, afeta sim os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que nos conhecem. Então aquilo que nós fazemos vai afetar de alguma maneira a eles. Quando Deus me abençoa, as pessoas ao meu redor também são abençoadas. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos com aqueles que estão alegres e chorai com aqueles que estão chorando. Porque quando na igreja irmãos nossos são abençoados, nós somos abençoados também. Se nossos jovens estão sendo alocados nas melhores posições, o reino de Deus é abençoado e a igreja é abençoada. O outro lado também é verdade. Quando um de nós peca, o pecado não fica isolado. Ele não vai ficar só aqui, no banheiro, no escuro, nesse local isolado. Ele vai afetar outras pessoas. E muitos não pensam diante das loucuras de pecado sobre as consequências. Então, Noé fazia o que era certo diante de Deus, enquanto os demais não o faziam. Era um homem cheio de fé e de esperança na promessa ainda feita a Adão, em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A vida desse homem exalava, expressava piedade. Nós podemos ter como exemplo, que eu destaquei ao longo da leitura, ele era casado com uma única mulher. Sei que é meio estranho isso, mas ele era casado com uma só mulher. Era um homem que andava com Deus, embora ele carregasse no seu DNA, na sua fita genética, o pecado adâmico. Ele carregava. Em Gênesis, capítulo 9, versos 20 a 21, nós vamos ver, quando as águas do dilúvio baixam, e Noé pode, depois de mais de 100 anos, voltar à sua profissão, agricultor. Ele planta uma vinha, ele produz vinho, e o que acontece? Dá uma chapada e fica nu. O homem mais justo, estava numa situação daquela. Então veja, isso é uma prova de que ele era uma pessoa inclinada para o mal, mas Deus o escolheu soberanamente para, por meio dele, preservar a humanidade, a santa semente, a igreja, a verdadeira religião, porque ao embarcar na salvação, ele leva vários animais que, além de alimentar a tripulação, durante aquele período de chuvas e de baixa das águas, era também para o sacrifício, para a preservação do culto a Deus. É correto pensar que Deus opera em nós para proporcionar bênçãos. Por exemplo, Ele nos dá a graça de nós não sermos preguiçosos, indolentes, de sermos bem adestrados naquilo que nós fazemos. É Deus quem faz isso. Se você é um bom profissional, um excelente profissional, dedicado, responsável, é Deus quem faz isso. É graça de Deus. Ele nos abençoa para que sejamos dessa maneira. As bênçãos não são decorrentes de nossas habilidades, mas do Deus que nos concede a habilidade. As bênçãos vêm dele. Noé era justo porque achou graça diante de Deus. Tudo começa e tudo termina com a graça de Deus. É sempre assim. Os animais e aves deveriam entrar em pares, macho e fêmea, exceto animais puros, por 7 pares. O objetivo era conservar a semente sobre a face da terra. E aqui nós vemos uma espécie de preparação para uma nova Gênese, que ele diz os animais conforme a sua espécie, conforme a sua espécie. Há uma ênfase. No hebraico, quando há uma repetição, especialmente aqui o verso 14, essa palavra espécie aparece várias vezes, ele quer dar uma ênfase, é uma preparação para uma espécie de nova criação. Deus desejava dar continuidade à vida sobre a face da terra, porque o que eles viriam na sequência, o que eles presenciariam na sequência, era gritos de morte,
era cheiro de morte, aquelas águas cheiravam a morte. Então talvez poderia passar na cabeça deles, não haverá mais vida, nós vamos morrer aqui. Mas Deus queria dar continuidade à vida no nosso planeta. Deus desejava a continuidade do sacrifício de animais para a expiação do pecado e louvor ao seu nome. Gênesis 8:20, os irmãos vão perceber isso. Ele queria preservar o culto depois do dilúvio. O dilúvio não colocaria fim à verdadeira religião e nem daria início a uma nova religião. A religião passa a existir depois da queda. Antes da queda não havia necessidade de religare, não havia necessidade de religião. E a verdadeira religião começa na Santa Semente e ela não muda, ela é a mesma. Os princípios, os valores são os mesmos. O dilúvio começaria em 7 dias, tempo mais do que suficiente para embarcar naquela arca. O dilúvio duraria 40 dias. Pode passar para a próxima. Quero destacar também dos versos 5 a 10, a obediência de Noé. Noé foi rigorosamente obediente em mais de uma oportunidade. Qual era a audiência primária de Moisés, quando ele escreve o Pentateuco, em especial o Gênesis? Eram os hebreus, peregrinos no deserto, cerca de 3 milhões de pessoas, contando ali, muita gente. Se pensar em mulheres, crianças, era gente demais, junta, marchando. Os irmãos conhecem bem a história. Aquele povo não era fácil, era um povo meio complicado. Era uma turba de gente. E caracterizados pela murmuração, pela incredulidade e pela desobediência. Esse é o povo hebreu. Não é à toa que 3 milhões pereceram no deserto. Eles não conseguiram entrar na terra prometida. Então Moisés, quando fala a respeito da obediência de Noé, ele está dizendo, olha, Noé obedeceu rigorosamente ao Senhor, foi de forma exata e precisa, ele não foi além e ele nem ficou aquém. Não foi como Eva, que acrescentou algo ao mandamento de Deus, nem como Adão, que de forma deliberada desobedece o mandamento de Deus. Os israelitas haviam recebido a lei, os 10 mandamentos, e eles estavam prestes a entrar nessa terra. E qual era a condição de permanência na terra? Qual era a única condição para aquele povo ficar em Canaã? Obediência. Só. Nada mais. Obediência. Então Moisés faz questão de dizer que Noé foi rigorosamente obediente ao Senhor. Ele é colocado como um protótipo, como um modelo de obediência à aliança e ao pacto. A obediência de Noé não esmoreceu com o passar dos anos. Quando ele recebeu a ordem de construir a arca, tinha 500 anos. Era um garoto ainda, apenas 500 anos. 100 anos depois, ele estava com a mesmíssima disposição de obedecer a Deus. Ele não esmoreceu em absolutamente nada. A velhice não lhe trouxe desânimo, e nem fraqueza, e nem indolência. Alguns dizem assim, pastor, eu estou aí com os meus 70 anos, eu já servi muito à igreja. Então eu vou dar uma descansada. Eu vou ligar aqui no ponto morto. Deixar descer na banguela. Não vou engatar mais marcha nenhuma. Ficar tranquilo, viajando, resolvendo. Mas Noé, meus irmãos, na sua velhice ele estava diante do maior desafio de sua vida em conduzir aquela tripulação toda na arca. E deveria ser terrível ali, viu? Excrementos de animais, imagine só o zoológico. Não era brincadeira não. Então, geralmente, muitas pessoas no final da vida ficam meio assim, vou dar uma freada. E geralmente nós, no final do ano, refazemos os nossos planos,
as nossas dietas, os nossos propósitos, as nossas devocionais. Puxa, esse ano eu vou ler a Bíblia mais. Eu tenho que tomar vergonha na cara, eu sou um crente, já faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia toda, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí você começa até bem em janeiro, mas fevereiro tudo já se perdeu. Veja como que nós somos inconstantes. Ele passou 100 anos focado, ele não tinha nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, não. Ele passou 100 anos focado em obedecer a Deus. A obediência de Noé se fundamentava em sua fé. No verso 7 nos é dito que entrou na arca por causa das águas do dilúvio. Ou seja, ele tinha certeza que aquelas águas viriam. Certeza que as águas viriam. E muitos querem primeiro ver o dilúvio. Não acreditam que o dilúvio vai vir. Eles querem ver o dilúvio para entrar na arca. Mas essa ordem não pode ser alterada. É um princípio que vai até a consumação dos tempos. É espantoso. No verso 16, o próprio Senhor selar e fechar aquela arca. E ninguém entrou. Os irmãos acham que as pessoas lá embaixo, quando viram o tempo mudando, depois de 7 dias, e as águas começaram a cair, a descrição é aterrorizante. Os irmãos acham que aquelas pessoas não bateram na porta? Elas bateram na porta da salvação, mas a porta estava fechada. Atualmente, o Senhor está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eis que eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Ainda é esse tempo. O Senhor ainda está batendo nas portas. Mas haverá um tempo em que o Senhor mesmo selará essa porta da arca. Então, irmãos, aqueles que querem ver para crer, tem que ter cuidado, porque pode ser tarde demais. Tarde demais. A fé é a certeza daquilo que não vemos, é a certeza de fatos que esperamos. Nós não apalpamos, nós não vemos, nós não ouvimos, nós não cheiramos, mas nós cremos que vai acontecer. É o que diz Hebreus 11:1, nos trazendo uma definição sobre fé. Fé é entrar na arca antes do dilúvio. Fé é não duvidar da palavra de Deus e das suas muito grandes e ricas promessas. Isso é fé. Mas vamos para a terceira tela. As águas do dilúvio. Versos 11 a 16. Moisés vai nos falar de uma data. Não me pergunte que data é essa. Não nos é possível saber exatamente o mês, o dia que essas águas vieram. Não tem como. Porque é um calendário diferente do nosso. Não sabemos que tipo de calendário Moisés usou aqui. Mas veja que Moisés teve o cuidado de dizer que houve uma data, um tempo específico, ou seja, isso foi um fato histórico. Aponta para a factualidade do dilúvio. Portanto, não se trata de uma lenda, de um mito que se espalhou no mundo antigo. No Novo Testamento, é visto por Jesus e os escritores como um fato histórico consumado, o dilúvio. Meu primeiro ano de seminário, mais precisamente o ano de 2001, saindo do verão ainda, iniciamos a jornada acadêmica no seminário. Um dos primeiros professores, eu diria para os irmãos que um dos mais legais, bem receptivo. Eles sempre são assim, muito carismáticos. Chegou na sala de aula e disse o seguinte: bom, vocês vão fazer um trabalho e vão dizer se o dilúvio foi universal ou parcial, se é que aconteceu o dilúvio. Esse foi o trabalho. E ele não acreditava num dilúvio universal. Pastor de uma igreja aqui em Brasília. Todos os dias, quando terminava a aula, tomava um chopp no Conjunto Nacional. Ele não dirigia, já para ir chapado para casa. E certo dia, nós estávamos na sala de aula e ele com as heresias do liberalismo teológico, o fedor, a caatinga do liberalismo teológico,
E aí um dos alunos corajosamente perguntou: pastor, como que o senhor sobe num púlpito domingo e prega sobre algo que o senhor não acredita? Como que o senhor prega sobre algo que o senhor não acredita? O senhor não acredita que o dilúvio foi universal? Está claro nas escrituras que foi. Está claro, a narrativa bíblica aponta para isso. Foi um fato histórico. Moisés trabalha o livro todo nessa perspectiva, como quem está numa janela, vendo a criação e desenrolar na vida dos primeiros homens, da santa semente, da semente de Satanás. E como que o senhor prega sobre algo que o senhor não acredita? Ele não teve o que dizer. Hoje ele não é mais pastor, graças a Deus, né? Quer dizer, nunca foi e nunca será desse jeito. Nunca será. Não tem como. Meus irmãos, o dilúvio aponta para o juízo de Deus. Uma das últimas mensagens que nós ouvimos à luz desse texto. Mas ao mesmo tempo, a arca aponta para a salvação do Senhor. Vieram dos lençóis freáticos, rios subterrâneos e das chuvas torrenciais, ao longo daqueles 40 dias, aquelas águas. Elas vieram do subsolo. Elas foram subindo e muita chuva caindo. Veio de baixo e veio de cima. Veja que aqui é uma descrição de Deus desfazendo aquela separação que ele havia feito no segundo dia criacional, entre água e terra. Volta àquele estado de uma massa líquida, caótica. E em cima dessa massa o que havia? Uma arca, construída por uma pessoa que nem era carpinteiro de profissão. Essa arca que fica ali. A família de Noé e os animais entraram na arca, Deus a fechou por dentro. Isso demonstra que os passageiros daquela arca estavam sob a proteção do Senhor. O Senhor sela o juízo sobre o mundo antigo. Ele evidencia que o tempo da oportunidade havia se esgotado, mas ainda estamos no tempo da oportunidade. Eu quero convidá-lo, antes de nós irmos às nossas aplicações, a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 55. Ainda há oportunidade. Isaías capítulo 55, os versos 6 e 7, nós vamos ler juntos. Guardar os irmãos encontrarem o texto. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Leamos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quais aplicações nós podemos fazer à luz desse texto? A primeira que eu quero destacar é que Deus observa e honra os que são justos diante dele. Deus não fica devendo nada a ninguém. Sabemos que os nossos dons, os nossos talentos, aptidões, as eventuais genialidades, tudo isso vem das mãos dadivosas do Senhor. Nada é de nós mesmos, como que se partisse de nós. É Deus que está operando em nós, tanto querer quanto realizar. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus se agrada e abençoa aqueles que se mantêm fiéis. Se os israelitas fossem fiéis, Deus multiplicaria suas bênçãos sobre a terra de Canaã, que já era uma terra boa. As bênçãos seriam mais abundantes ainda. Deus observa e recompensa a fidelidade e a generosidade dos seus. Não se esqueça disso. É sempre melhor servir do que receber.
Essa é a matemática do reino de Deus. É sempre melhor dar do que receber. É sempre melhor servir do que receber. Essa máxima é válida para tudo na nossa vida. Tudo. Seja na igreja, seja na família, no casamento, nos filhos, na criação dos filhos, no trato com os parentes, com o vizinho, seja lá com quem for. É melhor servir do que receber. Essa matemática do reino continua valendo. Noé dedicou 100 anos da sua vida servindo a sua família e pregando a justiça de Deus. 100 anos. Talvez muitos de nós não vivamos 100 anos, pois foram 100 anos de serviço dedicado ao Senhor. Então Deus honra aqueles que o obedecem, aqueles que o servem. Segunda, Deus estabeleceu distinções. A gente sempre tem que voltar nisso daqui. Não tem como, é uma das lições que saltam aos olhos nessas páginas iniciais das Escrituras. Animais puros e impuros, separou terra de água, luz de trevas, homem do restante da sua criação. Também fez clara a distinção entre o que é certo e o que é errado. Os israelitas viviam em um mundo relativista, muito semelhante ao mundo que nós vivemos. Eles eram monistas, ou seja, eles acreditavam que tudo era igual, que Deus é o homem, que o homem é Deus, que Deus é o mundo, que o mundo é Deus. Sou como os animais e os animais são como eu. Tem até leis aí para os animais agora, né? Leis bem severas. Nós não defendemos maltratar os animais, mas eu não sei onde a gente vai parar. Se você é pai de pet, pare com isso. Se você é avô de pet, pare com isso. Eu não sei onde a gente vai parar. Filosofia monista. É tudo a mesma coisa. Se você fizer algo contra uma pessoa e derrubar uma árvore, é capaz de você ser preso por derrubar uma árvore aqui em Brasília. Você pode ser preso, se você não buscar os órgãos competentes. Você pode ser preso. Entretanto, nós vemos tantas atrocidades a seres humanos e não vemos a mesma rigorosidade. A filosofia monista, subversiva, impregnada, implantada. E se não há diferença entre criação e criador, então não há diferença entre certo e errado. É certo aquilo que você achar, aquilo que você pensar. E aí tem os coaches de plantão, os livros de autoajuda que são um verdadeiro serviço. Faça o que der na sua cabeça. Procure o potencial que existe dentro de você. Explore ao máximo o que existe dentro de você. Podridão. Filosofia monista. O símbolo do monismo, yin yang, é o símbolo do monismo. Duas forças iguais, quase que a mesma coisa, tudo tem o seu lugar. Toda a realidade está contida nesse círculo. Para nós, os crentes, o mundo funciona com base em distinções claras. Existe certo e errado, homem e mulher, bem e mal, Deus e o mundo, homem e a criação, o homem e Deus. Está muito claro, dentro de uma cosmovisão cristã. Há distinções, sim, e é isso que bate na cultura atual. É isso que eles têm dificuldade e nos chamam de pensamento atrasado. A cultura judaico-cristã é vista como algo do passado, milenar, pré-histórico. Mas não, irmãos. São valores e princípios estabelecidos por Deus e ninguém vai poder mudar isso. A pessoa pode transformar todo o corpo dela. Quando ela fizer um exame, vai estar lá, XX, XY. Pode mudar tudo. Tudo. Então há distinções. No mundo moderno, não há distinções entre homem e mulher, entre Deus e a natureza, entre o homem e a natureza. Mas para nós há distinções. Terceira lição.
busca um povo para si. Deus está buscando um povo para si. Os israelitas foram escolhidos para darem continuidade à promessa, eram portadores da aliança. Deus lhes daria uma terra para darem continuidade ao culto e ao serviço a Ele. Deus cumpriu fielmente as suas promessas e na plenitude dos tempos, Jesus tornou-se um de nós e efetivamente esmagou a cabeça da serpente com a sua morte na cruz e a sua ressurreição dos mortos. E atualmente nós integramos o povo, ou esse povo antigo da fé, aquela mesma fé que habitou em Noé. E por fim, irmãos, a fé do povo de Deus. Nós não podemos falar dessa lição tão importante que salta aos olhos aqui. 7 dias antes do dilúvio, entraram na arca e ficaram lá esperando. Imagine o sol nos primeiros dias. Eles ficaram lá quietinhos, esperando. Noé ficou firme ante os deboches, a ridicularização pública. Certamente aquela grande embarcação estava na mídia, estava na Globo, sendo malhado. Olha que homem maluco, está aí construindo um barco gigante. Esse é louco mesmo. E as pessoas debochando dele. Mas Noé ficou como quem vê o invisível. Nosso relacionamento com Deus sempre será pela fé. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus sem nunca tê-lo visto. Nunca vimos Jesus, mas nós estamos aguardando a volta dele. Ainda que não consigamos vê-lo exaltado à destra do Pai, ainda que não consigamos ver o novo céu e a nova terra, ainda que não consigamos ver a vida eterna, nós não vemos a Deus, nós não vemos a anjos, mas nós esperamos por fé. E essa fé, ela precisa estar ativa em todos os momentos, especialmente nos momentos críticos. Hoje lá no encontro de família, nós conseguimos reunir todos os irmãos, os 9, porque 2 morreram, né? Reunimos os 9. E falávamos a respeito do meu pai. Eu não chamava ele de papai, tá? De pai. Falávamos a respeito de pai, assim, como ele foi uma pessoa que marcou muito as nossas vidas. E eu disse a eles, eu tenho certeza que eu vou reencontrar o meu pai. Em breve. Não sei vocês. Eu falei para eles, não sei vocês. Mas eu vou reencontrar meu pai. Eu não vejo meu pai. Ele não pode me ouvir. Eu não posso ouvi-lo. Mas eu sei com quem ele está. Eu não sei onde ele está. Mas eu sei com quem ele está. E é essa certeza de fé que nos move. Que faz com que nós não afundemos numa depressão, numa desesperança, no desespero. É a certeza de fé. Meus irmãos, então essa noite o convite é para que nós continuemos dentro da arca sob o sol causticante das provações. E continuemos firmes nessa embarcação, esperando a consumação dos tempos. Amém.